Olá, você que nos acompanha. Hoje nós vamos conversar sobre uma especialidade médica que cuida dos nossos rins. Você conhece? É a nefrologia. E para saber mais sobre essa especialidade, nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Gomes, ele que é especialista na área e vai esclarecer um pouco para a gente sobre esse assunto. Você também vai saber quais são os sinais que o seu corpo emite para que acenda o sinal de alerta que você precisa cuidar melhor dos seus rins. O nosso convidado para o Saúde e Estética Entrevista de hoje é o nefrologista Dr. Rodrigo Gomes, ele que vai falar para a gente e esclarecer muito sobre nefrologia, num bate-papo leve, gostoso e descontraído. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Tudo bem, Maria Rita? Obrigado. Eu que agradeço por aceitar o nosso convite. Que joia, é uma sempre satisfação recebê-la aqui. E é uma honra para nós. Me conta um pouquinho da sua história, que eu quero saber o que te levou a especializar em nefrologia. Nossa Senhora, Maria Rita, isso é uma história longa. Vamos lá. Eu estava fazendo o curso de medicina na UFJF, né? E estava já terminando o curso. E durante o curso inteiro eu pensei em fazer cardiologia. Cardiologia durante o curso inteiro. Chegando no último ano de estágio, eu pensei em fazer geriatria. E eu adoro, gosto muito, inclusive na nefrologia, não tem como você fazer nefrologia sem geriatria, né? Porque a maioria dos pacientes meus são idosos. E acho que foi até interessante isso, porque eu estudei muito a respeito de geriatria. E chegando no finalzinho do curso, aquela coisa toda, vamos fazer residência, de repente tinha uma residência de nefrologia em Juiz de Fora, a residência da Nefro lá era uma residência boa, muito bem conceituada, e aí aquela história, vou fazer nefrologia, mas cara, como que eu vou fazer nefrologia? Cara, eu odeio nefro, eu não sabia nada de nefrologia, e isso é que me fez fazer nefrologia. Eu morria de medo de paciente renal crônico, eu tinha pânico quando chegava um paciente grave da nefro e que eu não sabia o que fazer. Você ficava inseguro? Inseguro, preocupado e com medo de errar, aquela coisa toda. E sempre passava os nefrologistas lá no CTI, onde eu dava plantão, na porta do hospital, e os caras eram muito bons, eram excelentes clínicos, né? Dr. Marcos Bastos, Dr. Rogério Bongrates, né? Dr. Luiz Carlos. E aquilo assim, me enchia o olhar. Falei, gente, esse cara sabe muito, esse cara tem um manejo clínico violento, eles são muito bons clínicos. E comecei a me enxergar daquela forma, e queria participar e ser desse jeito, né? Aquela ponta de inveja gostosa, né? Então eles foram inspiração para você na época, né? Sem dúvida. E aí, com o passar do tempo, só deu fazendo nefrologia e hoje eu não consigo pensar em outra coisa. Eu acho que eu sou apaixonado com o que eu faço. São quantos anos de profissão? Agora 23, né? Eu formei em 99, né? Mas fiz residência em clínica médica com nefrologia, depois eu especializei um tempinho em nefrologia em terapia intensiva. E você sempre morou aqui em Viçosa, doutor Rodrigo? Olha, eu nasci em Ipatinga, né? Nasci em Ipatinga, eu vim para Viçosa com 3 anos de idade, foi a primeira vez que eu vim em Viçosa. Cidadão sozinho. Agora eu posso falar que eu sou, porque eu ganhei o título. Sim, com muita honra, né, gente? Merecido, afinal de contas. Era a minha frustração, você sabe? Eu me considero muito viçosense e não era viçosense, que legal. Né? Então, foi um desejo, eu achei que foi assim, uma honra ter recebido esse título. Mas voltando à história, eu voltei para Viçosa, eu vim com 3 anos, eu nasci em Patinho, vim para cá. E meu pai tentou empreender aqui, fazer uma oficina mecânica na época e tudo, e acabou que deu errado, voltou para Ipatinga. Certo é que eu voltei para Viçosa de novo, parece com 11 anos, terceira série era o quê? 11 anos? 10 anos? Mais ou menos. Alguma coisa assim, nessa fase mais ou menos. E aí quando eu cheguei em Viçosa, nessa época, eu ia tomar pau no colégio, na terceira série. Por quê? Porque não tinha vaga para mim nas escolas. Escola pública, eu precisando de vaga, meu pai assim, financeiramente bem ruim, o bicho pegando, aquela confusão toda, e eu cheguei aqui quase em outubro, setembro para outubro, mais ou menos. Não dá não, você termina, cabe esse ano que vem você começa de novo. E aí tinha uma tia minha que dava aula numa escola rural, lá em Paula Cândido.
Sim. Chama Escola Estadual Fazenda Santa Rosa. Isso vai ficar na minha cabeça, porque está no meu currículo, né? Sim. E eu tenho uma gratidão enorme por Paula Cândido, que tem uma história muito grande com Paula Cândido. E aí ela virou e falou, se você quiser, você pode estudar lá. Aí eu saí, eu moro lá no bairro Bom Jesus, minha mãe mora lá até hoje. Eu saí lá do bairro Bom Jesus a pé, vim até o Tio de Guerra, onde é o Tio de Guerra ali, o TG. Ficava parado ali, esperava aquele ônibus da Viação Viçosa. Vocês chegaram a conhecer? Viação Viçosa, aquele ônibus amarelinho e laranjado, né? Lembro dele, bege. lembro. Viação Viçosa. Pegava aquele ônibus de manhã cedinho e ia em direção a Paula Cândido, parava no meio da estrada e ia para a escola rural, Escola Estadual Fazenda Santa Rosa. Estudei lá, terminei esse ano, fiz o ano seguinte. Depois disso, eu passei no concurso do estadual, que na época tinha um concurso do Exedrat, né? Só que eu ganhei uma bolsa de estudo, que os vereadores na época davam umas bolsas de estudo. Fui estudar no Colégio Sosa. O Colégio Sosa era particular, mas eu era bolsista. Aí, pertinho da minha casa, estudei um tempo lá. De lá eu passei, o Equipe comprou o Colégio Sosa, eu fiquei um ano no Equipe. Depois passei no Colune, fui embora para Juiz de Fora e aí segui minha vida, né? Foi essa história toda. Mas eu tenho um carinho muito especial com a Escola Estadual Fazenda Santa Rosa. Porque criou sua memória afetiva que marcou sua vida, né? Sem dúvida. Teve uma Isso vez que eu tive bom. a oportunidade de voltar na escola e eu fui convidado para dar uma palestra lá. Aí você foi lá para dar as palestras? Eu fui médico já, falando que eu estudei, gente. que eu sentei aqui nessa cadeira, mas foi um momento assim, sofrido da minha vida, porque sem dúvida nenhuma foi um momento que meu pai passou muito aperto financeiramente, meu pai doente, tudo, mas que eu adoro, não tenho problema nenhum em lembrar disso não. Isso ficou marcado positivamente na minha vida. Que ótimo, doutor Rodrigo, é muito bom saber e ouvir a sua história. Ela é bonita, uma história de superação, né? De garra, de conhecimento, de esforço. E agora colher, né, tudo isso aí com honras, né, com gratidão e com carinho dos seus pacientes, com certeza, né? Eu acho que eu só colho, né? Eu costumo falar o seguinte, que depois de alguma coisa que eu passei na minha vida, eu só tenho a agradecer. Eu nem peço mais nada, eu só agradeço. Estou muito feliz, estou feliz profissionalmente, estou feliz com os meus pacientes, com os meus amigos, com a minha família. Então não tenho nada para pedir mais não, só para agradecer mesmo. É verdade, Deus é muito bom, né? Com certeza. Mas olha só, o cuidado com a nossa saúde, ele é assim, multidisciplinar, né? Envolve uma série de coisas e muitas vezes nós negligenciamos esse cuidado, seja pela correria, seja por estresse, seja por N situações que nos deixam às vezes sem perceber. O nosso corpo ele fala o tempo todo, né? Há uma comunicação muito grande do nosso corpo com o que está acontecendo no nosso organismo. E tem gente que não percebe, mas com o rim não é diferente, né, doutor? Como que a gente pode perceber os sinais que o corpo nos dá, né, que está acontecendo alguma coisa com o nosso rim? E que a gente deve procurar um especialista. Quais são estes sinais? Então, o rim, Maria Rita, a doença renal crônica principalmente, ela é muito traiçoeira. Por quê? Porque ela não dá sintomas. Ela não dá sintomas? Não dá sintomas. É uma doença extremamente traiçoeira, a doença renal crônica. Isso é preocupante. O que acontece? As pessoas não sentem nada, absolutamente nada. A maioria das vezes não sente nada. Quando a função renal já está bem abaixo de 30% para baixo, pode ser que as pessoas comecem a sentir alguma coisa, tipo um inchaço nas pernas, um cansaço, uma fraqueza, uma anemia que você está tratando que às vezes não melhora de jeito nenhum por causa da deficiência da eritropoetina. Mas aí a anemia já é um sinal. Isso, náusea, vômito. Mas nesse caso que você está dizendo aí é para uma doença mais crônica, né? A doença renal crônica. Só que muitas das vezes a pessoa não sente nada. Quando ele começa a sentir, quando ele começa a inchar, quando ele começa a ficar com vontade de vomitar, quando ele começa a ter diarreia, como ele está cansado, quando ele começa a ter algum sinal, já é tarde, já está próximo da hemodiálise. Então, por isso que o nefrologista ele tem que agir de uma maneira mais global, tentando fazer a prevenção
Porque muitas das vezes, se você ficar esperando, você só vai pegar o paciente já no fim da linha, que a gente fala, quando o rim já está quase parando, quase precisando de um transplante, de uma hemodiálise. Então a gente trabalha muito na parte preventiva. Por isso que a gente tem criado aquele Dia Mundial do Rim, Sim. Por isso que a gente faz essas campanhas de prevenção. Todo esse trabalho de conscientização para que a pessoa possa olhar mais, né? Exatamente. Fazer exames que irão esclarecer também, né, do ponto de vista médico. Porque são detalhes que às vezes vão despertar para a pessoa vir procurar a gente. Exemplo, minha urina está espumando. Então, se está perdendo espuma na urina, está perdendo proteína na urina. Então, vale a pena procurar um nefrologista. O grupo de risco. Quem que é grupo de risco? O paciente que é hipertenso, que tem algum período já que trata de hipertensão. O paciente que é diabético. O paciente que tem história familiar de doença renal crônica, se você teve um pai, uma mãe, um irmão que tem doença renal, se você tem alguma doença genética, tipo a doença renal policística, então se você é tabagista, se você é obeso, esse grupo de risco vale a pena dar uma olhada e fazer um rastreio de doença renal, porque pode ser que aconteça do rim já está com algum problema, mas muitas vezes ele não está sentindo nada. Olha só, então eu cometi um equívoco, porque eu disse que o corpo dá sinais. E no caso do rim, o corpo não emite sinais, conforme o Dr. Rodrigo disse agora, né? Ele dá sinais, mas só que ele demora a dar o sinal. Mas demora, em uma situação de uma doença renal crônica, a gente né? gostaria que ele desse, que doenças renais dessem sinais antes, porque se desse uma dor, se desse uma coisa absurda aí, a pessoa corria para o hospital e acabava descobrindo. E é aí que mora o perigo, né? Porque como não tem sinal nenhum, quando acontece a pessoa sentir inchaço nas pernas, cansaço, fadiga, anemia, já pode ser que seja, né? Já esteja no final, já com uma doença renal crônica, já em estágio bem avançado, né? Que é a preocupação da gente. Então a gente tem que trabalhar muito hoje em dia, a medicina como um todo, na prevenção, né? É fantástico. Porque você pega um paciente que descobriu que tem a doença renal crônica, né? Você teve caso na sua família, né? Sim. E se a gente descobre no início, sei lá, com o rim funcionando 60%, 50%, a gente consegue segurar a pessoa com uma sobrevida maravilhosa durante muitos anos. O rim é um órgão que se regenera? Olha, ele não regenera, né? Ele não regenera. Mas ele tenta adaptar para poder... Ele adapta. Ajustar ali o metabolismo, tenta fazer isso? Veja bem, quando a doença é crônica, vamos supor, a hipertensão, um diabetes, já vem lentamente, progressivamente, estragando esse rim, geralmente é progressivo, ele não vai regenerar, ele não vai voltar ao normal. A não ser que a pessoa tenha uma doença renal crônica e por algum motivo ela agudizou. Então a gente fala doença renal crônica agudizada. Um exemplo você é renal crônica, é diabética, tem o seu rim aí funcionando em torno de 50%, só que eu passei um medicamento para você, um anti-inflamatório, e esse rim seu piorou com o anti-inflamatório, então ele é crônico agudizado. Então, nesse momento, seu rim está muito ruim, porque agudizou. Só que se a gente tirar esse remédio, hidratar, fazer uma dieta específica, de repente ele volta ao que era antes. Mas não vai regenerar e ficar novo de novo. Sim. Não vai, né? Agora, em termos de regeneração, não sei o que você quis dizer com regeneração, tem um exemplo, tipo assim, um paciente que tem nós temos 2 rins. Né? E um paciente, por exemplo, pode ter um câncer no rim, ou então, sei lá, precisou de tirar por algum motivo. Uma pessoa que sofreu uma queda, por exemplo. Um trauma. Então um doador, né? Vai doar o rim para um transplante, tudo. Você tira um rim de uma pessoa, esse outro rim está funcionando normalmente. Com o passar do tempo, esse rim faz uma função vicariante. O que é isso, essa função vicariante? É como se ele estivesse fazendo um esforço para ele funcionar para 2. Então ele dá conta de um organismo com um rim só. O rim, qual que é a quantidade de sangue que ele filtra no nosso organismo? Então, tem uma certa quantidade? A função nós temos mais ou menos, dependendo da mulher ou homem, 3,5 a 5 litros, 4,5 litros de sangue, né? Que fica ali circulando o tempo inteiro no organismo da gente. E o rim, a função dele é filtrar esse sangue. Qual que é a função básica? O que o rim faz? Tudo que você come, tudo que você bebe, fuma,
tudo acontece, impureza, sujeira, você comeu Remédios carne, que a gente remédio, toma. tudo, vai tudo para a corrente sanguínea. Vai para o intestino, absorve, vai para o sangue. O que é bom para você, o seu rim, que é o filtro, ele segura no sangue. O que é ruim para você, o que é escória, o que é sujeira, ele joga para a urina. Então, quando você está urinando a sujeira das toxinas do alimento, cigarro, bebida álcool, que for, toda a sujeira vai saindo dali. O que acontece? Quando o rim não está funcionando, os rins, né, que são 2, quando eles não estão funcionando, começa uma série de impurezas, começam a ficar no sangue. O sangue começa a ficar sujo, entre aspas. Então, a ureia começa a acumular no sangue, a creatinina começa a acumular no sangue, o potássio começa a aumentar no sangue, o ácido úrico às vezes começa a acumular no sangue. E essa deposição de toxinas, isso começa a fazer mal para o paciente. O paciente começa a ficar nauseado, fraco, cansado. Então isso aí é a função do rim, ele é filtrar. O que é bom para o organismo, ele era para segurar, e nesse caso não está segurando. Junto a isso, o rim ainda tem alguma função. O pessoal fala, um rim bobinho, né, pequenininho, mas ele faz tanta coisa. Ele é o responsável pelo equilíbrio ácido básico do organismo. O que é o equilíbrio ácido básico? Sódio, potássio, cálcio, fósforo, todo o mecanismo, equilíbrio ácido básico do organismo, o rim é um dos responsáveis por esse equilíbrio. Então, quando o rim começa a perder a função, a sódio e potássio fica tudo alterado. Em tudo precisa da bomba de sódio, potássio, TPA. Você lembra disso? Movimento cardíaco, intestino, tudo funciona. Então, aí já começa. Quando o rim começa a funcionar menos, esse equilíbrio ácido básico altera. Equilíbrio hidroeletrolítico. Água. O rim coloca a quantidade de água para fora. Quando o rim está funcionando menos, começa a acumular líquido no organismo. Então o paciente começa a inchar. Por isso que a pessoa fica inchada, né? Exatamente, Maria Rita. Começa a inchar. Aí passa má circulação. Isso, é edema nos membros inferiores. Passa um tempo, do mesmo jeito que incha a perna, incha a alça intestinal, o intestino, começa a ter crises absortivas, começa a ter empachamento, mal-estar, dificuldade para alimentar, passa um tempo líquido no pulmão, o paciente começa a ficar cansado, respirando com dificuldade, quando faz esforço, às vezes cansa, às vezes pensa até que alguma coisa cardiológica, no final das contas é o rim. Então olha só, equilíbrio ácido básico, hidroeletrolítico, toxinas do organismo, e tem um hormônio que o rim produz que chama eritropoetina. Isso é muito importante, porque tem muito paciente aí tratando de anemia. O que é esse hormônio? Essa eritropoetina é um hormônio que ajuda na formação das células vermelhas, na produção das células vermelhas do organismo. Quando o rim começa a funcionar com dificuldade, cai essa eritropoetina. Quando cai essa eritropoetina, o paciente começa a ter uma anemia. E aí não é uma anemia diferente, porque o paciente começa, pode tomar comprimido com ferro, pode comer carne, não resolve. É uma anemia já crônica. Por quê? Porque, na verdade, o tijolo, que é o ferro, você tem. Falta é o pedreiro, é o que fixa o ferro, que é a eritropoetina. Então, a deficiência da eritropoetina. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque isso acende um sinal de alerta. Porque tem muita gente que, às vezes, não sabe dessa informação, não faz os exames, não procura um especialista em nefrologia e vai suplementando por conta própria, porque houve por aí que deficiência de ferro, anemia, falta de ferro. E aí, então, vamos suplementar, vamos tomar alguns nutrientes que vai repor, sem fazer uma investigação adequada para isso. Então, é um perigo, né, doutor? Sem dúvida. Anemia, por exemplo, pode ser perda, né? Você pode estar perdendo no estômago, no intestino. Você pode ser carência de ácido fólico, pode ser carência da vitamina B12, pode ser carência do ferro, mas também pode ser essa deficiência da eritropoetina, problema renal. Então, assim, tem que pesquisar, tem que olhar, por isso que é tudo preventivo. Né? A medicina preventiva é maravilhosa, né? Agora, qual que é o nosso maior desafio em relação a isso, doutor? Porque é falado, é divulgado, mas as pessoas ainda tendem, né, a não se cuidar, né? Tirar um tempo para si, colocar você na agenda. Qual o momento que você se coloca na agenda? Porque às vezes a pessoa
faz ali tantas coisas, tem tantas atribuições, mas esquece delas. Eu acho que uma coisa, assim, isso é meio posicionamento meu, né, que eu acho. Sim. Acho que as pessoas, primeira coisa é o seguinte, você quando tem um plano de saúde de qualidade, que você pode ter acesso aos médicos, você tem acesso aos exames, isso facilita, tá? Facilita, mas não quer dizer que é o divisor de águas, porque eu tenho muito paciente que com toda dificuldade, tudo pelo SUS, ele paga um examezinho, ele consegue se manter bem, cuidado, aquela coisa toda. E já tem outros pacientes, por exemplo, que tem dinheiro, que tem plano de saúde, que tem tudo, mas eu não sei se é por medo de descobrir doença, então às vezes o homem principalmente, né, é o provedor da família, né? Aquela coisa, ele não é exatamente, o homem ele tende a deixar, tipo assim, ele só procura quando tá sentindo alguma coisa, ele é um cara forte, ele é o cara que cuida dos filhos, da esposa, aquela coisa toda, então assim, ele não sei se é medo, se é alguma coisa, ele procura menos. A mulher, acho que durante anos também, com esse negócio do ginecologista, né? De fazer desde exame novinha de já tem que procurar, de mama, né? de útero, aquela coisa. Então, sua ginecologista é meio sua clínica geral ali. Então, ela pedia um colesterol, um triglicérides, tudo. Ela viu um probleminha que você reclamou alguma coisa que é do coração, ela te pede para ir num cardiologista, tudo. E o homem não. De um tempo para cá, de pouco tempo para cá, começou prevenção de próstata, agora a gente vê outros tumores, outras coisas, o homem tem se cuidado um pouco mais. Mas eu penso que há muitos anos a mulher se cuida melhor que os homens. A taxa de homens com problemas renais é maior do que a das mulheres? Olha, em função da mulher já ter esse autocuidado? Eu não sei te responder totalmente assim, certinho. Eu não tenho uma estatística para te falar assim, correta em relação a isso agora, não. Mas eu acredito que sim, eu acredito que os homens complicam mais. A gente percebe que o homem doença cardiovascular, complicação, o homem vive menos, até por uma série histórica relacionada ao trabalho, né, estilo de vida, o tabagismo, né? Você vê que o homem fumava mais, era um homem. Hoje em dia você vê mulher fumando também. Mas durante muito tempo o homem tinha muito mais doença cardiovascular, enfisema, essas coisas do que as mulheres. Foi bom você ter tocado nesse assunto do alcoolismo, porque o álcool para o rim, como que é isso com relação, né, à funcionalidade dele? Bem, o álcool, ele não é lesivo para o rim igual é para o fígado, né? O álcool diretamente ataca o fígado, tá? Agora, o alcoolismo em excesso, uma coisa é você tomar uma taça de vinho, você sair hoje, vamos sair aqui, vamos tomar uma cerveja, a gente vai para casa, pronto. Isso aí é saudável para todo mundo, entendeu? Agora, a partir do momento que a pessoa bebe em excesso, igual aquela história da cerveja é diurético, né, doutor? Todo mundo tem isso na cabeça. Tem gente que fala assim, você quer eliminar pedra no rim? Toma cerveja quente. Isso. Eu elimino tudo. Exatamente. Mas isso não é realidade, cerveja não é diurético. Álcool não é diurético, muito pelo contrário. Toda bebida alcoólica, tudo que tem álcool desidrata. Então, se fosse pensar, não é diurético. O que acontece com a cerveja? Porque realmente você começa a tomar cerveja que a gente toma 1, 2, 3 cervejas, a gente dispara a urinar, e urina clarinha em grande quantidade. Porque qualquer bebida alcoólica, ela atua num hormônio que chama hormônio antidiurético. E ela meio que breca aquilo ali. Quando ela atua naquilo ali, no hormônio antidiurético, faz o contrário. Ele dispara a urinar pra caramba. Só que ele urina muito, urina bastante, você vê que quando você está tomando cerveja a tarde inteira, você urina toda hora, você vai no banheiro, aquela urina clarinha, só que depois começam as complicações. Urina demais, aí a pessoa vai ficando mais ressecada, ela começa a ficar um pouco mais desidratada, e aí começa o aldeído, porque o álcool, né, transforma em aldeído, começa a dor de cabeça, ressaca, náusea, mal-estar, aquela coisa toda. Por isso que a gente pede para os pacientes, quando está bebendo, toma vinho, toma cerveja, hidratar, tomar água. Porque o aldeído é que dá esse sintoma de ressaca, dor de cabeça, náusea, mal-estar, vômito. Se você está tomando... Se você está hidratando... E está hidratando... Exato. Aí a água aí. Né? Vamos tomar nessa água? Não esqueça, hein? Vamos fazer um brinde aqui, ó. A vida. A água é a melhor bebida, viu, gente? Bom que eu tô até bem seco aqui de tanto falar. Falo muito. Falo muito, né, Maria? Você fala bem.
Fala muito. Fala bem. Fala menos não, tem que falar mesmo, não é? Ainda mais uma aula dessa sobre rim. Eu não sei nada de nefrologia, estou aprendendo aqui. Então, né? voltando à ressaca. Até é bom para cuidar melhor dos nossos entes queridos, né, doutor? Isso, com certeza. Voltando à ressaca, quando você está com o aldeído ali, o aldeído dá dor de cabeça, né? Que vai náusea, que é a famosa enxaqueca que as pessoas falam, tô com toda dor de cabeça, bebi muito ontem. Quando você hidrata, o aldeído entra em contato com a água, ela vira acetona. Aí você tira o aldeído, você melhora, você evita a ressaca, e aí você fica com aquele hálito cetótico, parecendo que cetona mesmo no dia seguinte, mas só que sem dor de cabeça, sem mal-estar. Então, todo mundo que vai tomar uma bebida alcoólica tem que hidratar junto. Pois é, doutor, com relação à nefrologia ainda, assim, sobre, né, a doença renal crônica hoje, qual que é o maior desafio que existe, assim, em termos de cuidados, né, para com esses pacientes? Eu acho que primeiro é definir políticas públicas de saúde, principalmente, que consiga detectar precocemente a doença. Porque o paciente, muitas vezes, ele é encaminhado para o nefrologista quando já está com um rim bem ruim, funcionamento ruim. Porque até o exame é meio difícil de fazer o diagnóstico. Quais seriam estes exames? Esses exames, basicamente, é um EAS, que é aquele exame simples de urina. Naquele exame você vê se você está perdendo sangue na urina, você vê se você está perdendo proteína na urina, se tem algum sinal sugestivo de infecção de urina, alguma coisa desse tipo. E a creatinina. A creatinina no sangue te dá uma boa noção em relação à função renal. Só que tem um grande problema, Maria Rita. A creatinina, quando ela altera, quando você tem aqui uma creatinina um pouquinho alterada, às vezes a função renal já está bem comprometida. Então ela demora um pouquinho a subir. E muitas das vezes eles encaminham o paciente para o nefrologista baseado na creatinina. Quando a creatinina está 1,3, 1,4, já começa a encaminhar para o nefrologista. Só que aí já está mais comprometido. Esse que é o grande problema. Nossa. Então tem aquele exame do clearance da creatinina, da urina 24 horas, que ele é mais fiel, você detecta precocemente. Por isso que eu acho que vale a pena você mirar o grupo de risco, diríamos assim, para poder, naquele grupo de risco, tentar fazer esses exames para a gente detectar precoce. Porque se a gente detectar precoce, Maria Rita, a gente consegue evitar que esse paciente caia em hemodiálise. Porque você consegue já vai cuidar, já vai mudar o estilo de vida, a progressão da doença, fazer uma dieta adequada. Eu falo que a melhor coisa que tem para insuficiência renal é você descobrir que tem insuficiência renal. Porque se você está com insuficiência renal hoje e não está sabendo, amanhã você vai fazer um exame com contraste, você vai fazer uma tomografia, tomar o contraste da ressonância, você nem sabia. Você vai usar o contraste, vai piorar mais seu rim ainda. Agora, a partir do momento... Vai sobrecarregar o rim. Você torcer o pé aqui, você vai tomar anti-inflamatório. Você está com a cólica menstrual, você vai tomar um Ponstan, entendeu? Você não sabia que você tinha problema renal. Você vai comer, vai no churrasco, todo dia você quer um churrasquinho ali, uma delícia. Carne, excesso, carne, queijo, leite, ovo, feijão, lobrobro. Agora, a partir do momento que você toma consciência de que você tem a doença renal, você concorda que agora, peraí, se eu vou fazer um exame com contraste, eu vou começar com o Rodrigo antes. Então o Rodrigo vai hidratar você, vai te dar um remedinho para você tomar, um pozinho para você evitar a agressão do rim, um antioxidante. Vai pedir, mandar uma cartinha para o pessoal da radiologia para fazer um exame com um contraste de baixo peso molecular ou não iodado, para não estragar o seu rim. Então, a partir do momento que você toma consciência, você não vai usar anti-inflamatório toda hora, você vai usar só se precisar mesmo, ou então nem usar, porque tem paciente que não pode nem usar. Você tem uma cólica, você vai tomar um Buscopan e não um Ponstan, entendeu? Então, a partir do momento que você sabe que tem a doença, você consegue evitar a progressão dela. Porque quando você não sabe, está progredindo sem você saber. Então, essa é a política que a gente tem que fazer. E outra coisa, melhorar o acesso desses pacientes. Isso que eu já ia comentar. Melhorar o acesso na hemodiálise, no transplante. Eu acho que a transplante está tendo uma evolução assim, fantástica esse ano, agora de 2024. Eles conseguiram fazer o transplante com rim, né? Um halo enxerto de porco, né? Do porco no ser humano.
por enquanto está dando certo. Já é um avanço na medicina, né? É uma realidade, Foi feito nos Estados Unidos, inclusive com um pesquisador brasileiro, que é o Leonardo Riella, que eu tive o prazer de conhecer num congresso, filho do Dr. Riella lá de Curitiba. Então, assim, um avanço muito grande, né? E vai avançar mais, células-tronco, tem muita coisa pela frente aí que está em estudo e tudo, a gente tem condição de... Mas a gente questão tem que é o acesso. tornar o acesso, exatamente. Né? Disponibilizar mais esse acesso para as pessoas. E principalmente para os nossos pacientes mais carentes, para os pacientes que mais necessitados. Acho que por esses a gente tem obrigação moral e social de brigar. Por isso que a gente tem que estar falando aí de medicina preventiva, até entrevistando pessoas como o Dr. Rodrigo, né? Conversando aí, ó, o que deve fazer? Como é que a gente faz? Porque esse é o nosso papel, é ajudar uns aos outros, né? Dr. Rodrigo, por falar nisso, quando a gente fala seu nome por aí, as pessoas, quando falam, ouve o seu nome, todo mundo fala assim, Dr. Rodrigo é um querido. Ai, meu Deus. O olhar do médico ali, né, do ser humano, a pessoa que está ali sofrendo, né, numa crise renal grave, que está ali internada, ela fala assim com a enfermeira, chama o meu médico. Né? Tem uma segurança muito grande do paciente entregar a vida dele, a relação do paciente que está sofrendo ali com aquele profissional que está cuidando. E a gente percebe, né, assim, em conversas populares, as pessoas todas, quando falam o seu nome, têm um carinho muito grande pela sua pessoa. E é claro, a gente sabe que é porque você faz com muito amor, né? Você exerce a medicina pensando em salvar vidas, né? E isso é muito bonito, né, doutor Rodrigo? Que bom ouvir isso, né, Maria Rita, vindo de você, né? Eu agradeço. Graças a Deus, assim, eu penso muito assim, a minha relação médico-paciente é muito boa. Graças a Deus. Eu trabalho muito isso, né? A gente, todos nós, eu, você, qualquer pessoa, a gente está aí no dia a dia, essa correria, essa loucura, a gente tem muita coisa para fazer e tudo, mas a gente tem que parar, tem que pensar qual que é a nossa função aqui no mundo. Ninguém veio aqui à toa. Não. Né? Todos nós temos uma missão. A gente tem uma missão, a gente tem uma função aqui. E às vezes assim, você está estressado, você está preocupado, porque a gente também tem problema pessoal, tem problema na minha casa, tem problema, né? Todos nós, consultório, né? Aquela coisa toda. Mas parar, pôr a mão, ouvir o paciente, deixar o paciente falar, ouvir, tentar se colocar no outro lugar, né? Eu acho que isso aí é fundamental. Empatia, né? Você sentar e estar aqui te olhando no seu olho e você vai entender que eu estou aqui para tentar descobrir. Eu posso até nem conseguir, mas eu estou aqui para tentar te ajudar. Eu estou aqui para tentar descobrir o que você tem. Eu estou aqui te oferecendo um apoio. Isso é fantástico, isso é legal. E isso é um diferencial que é a essência do ser humano. Eu né? tento fazer isso no meu dia a dia. Não precisa ficar fazendo caridade, distribuindo dinheiro, não é por aí não. Tenta tratar o ser humano como ser humano, com respeito. Tratar com respeito, com carinho, entendeu? Seja ele particular aqui do consultório, lá no SUS, onde eu vou, eu trato todo mundo da mesma forma. Acho que isso, reflexo disso, depois de 23 anos, as pessoas estão valorizando meu serviço. E eu falo isso muito para o meu filho que quer fazer medicina, eu falo isso para os meus alunos quando eu dei aula. A gente tem que ter essa relação, a gente tem que ter isso. Não vem aqui só por vir, né? Com fazer certeza. só por fazer. Doutor, você acha que durante essa pandemia, né, isso tudo que a gente teve, esse momento que ficamos isolados socialmente, e agora, né, tudo voltou ao normal, mas você percebe assim, essa carência nas pessoas, esse cuidado, assim, essa carência mesmo de falar, de ter alguém para ouvir, sabe? Você sente isso? Sem dúvida, a pandemia. Eu percebi sim. A pandemia, sem dúvida alguma, mostrou muita coisa para gente. Nós tivemos um aprendizado muito grande, né, com a pandemia, porque esse processo de isolamento, o ser humano foi feito para viver em comunidade. O ser humano foi feito para ter amigos. O ser humano foi feito para conversar, para trocar ideia, para poder dar um abraço, carinho. Isso, o ser humano é assim. E nessa pandemia a gente ficou distanciado, a gente perdeu muito isso, né? Mas a gente percebe
que não é só a pandemia. Eu costumo brincar com o pessoal e falar assim, né? Deus tentou mostrar pra gente, né? Que a gente precisava dar a mão para todo mundo sair junto da pandemia, para todo mundo crescer junto, para todo mundo ter mais amor ao próximo, né? Ser mais empático uns com os outros. Espírito de porco continuar do mesmo jeito, né? Cara, da mesma forma. Aquilo ali pra mim, esse aí não vai. Esse aí não vai melhorar. Tem uns que se isolaram mais ainda e aproveitaram a pandemia para ter desculpa de ficar mais no cantinho dele ali. Eu não quero nem saber, só né? Pensa em ter, em ganhar, em crescer, em ser dono do mundo. Esses caras continuaram assim, isso pra mim não vai. Sempre vão ter essas pessoas, né? Mas eu acho assim, de uma certa forma, eu estou vendo as faculdades de medicina, a formação, o curso básico de medicina, eu acho que tem que ter um repensar o aluno de medicina hoje. A gente tem que colocar isso na cabeça. Por quê? Eu vou falar da medicina porque é a área que eu entendo, que eu estou envolvido, claro, né, que eu estou inserido. Mas eu já conversei com outros colegas. Já conversei com outros colegas de outras áreas, de engenharia, de odontologia, de direito, e acho que está todo mundo passando pelo mesmo problema. Com a globalização, com a tecnologia, com tudo, a gente vê o seguinte, tecnicamente, os alunos, os novos profissionais estão chegando muito bem formados, muito melhores às vezes do que a gente, porque a tecnologia está aí, cara, fazer um cara virar médico é muito fácil. Tem livro, tem congresso, hoje eu posso fazer um congresso internacional aqui do meu consultório. O acesso à educação também é muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Congresso, tudo. Você consegue, hoje na palma da mão, você consegue tudo. O que está faltando é exatamente a relação das pessoas, a relação médico-paciente, a relação entre os colegas. Eu vejo médico, por exemplo, difícil de conviver com outro médico. Aí é o médico que não sabe trabalhar em equipe, que menospreza o assistente social, o fisioterapeuta, a enfermeira, o psicólogo, a nutricionista. Então é muito bonito você falar de trabalhar multiprofissional, interdisciplinar, são palavras lindas que estão na boca de todo mundo aí, mas saber trabalhar, saber respeitar, ter humildade suficiente para poder trabalhar em equipe e respeitar os outros profissionais, acho que isso está faltando. Na hora que a gente equalizar isso aí, que as pessoas perceberem que a gente tem que ouvir, que a gente tem que pôr a mão, tem que pensar no paciente como um todo, as coisas vão começar a melhorar e eu acho que isso é um momento de transição. Com certeza. E aí sim teremos, né, muitas boas, bons atendimentos, uma melhor relação, né, com todos. Né? O que a gente tem que pensar é isso, as faculdades, né, começar a preocupar com esse tipo de formação, porque o que a gente percebe é uma expansão muito grande do número de faculdades de medicina no Brasil, vendendo diplomas, né? Diplomas de médico hoje em dia para toda industrializando. E aí você forma um profissional, mas você não sabe qual a qualidade daquele profissional. Será que é o profissional que nós estamos precisando enquanto profissional? Exatamente, é muito preocupante. Doutor, nós não falamos sobre cálculos renais, mas nós falamos sobre a funcionalidade dos rins, né? Isso. As doenças, enfim. Cálculo renal, eu acho que todo mundo gosta de saber um pouco sobre esse assunto. A gente sabe que o nefrologista encaminha para o urologista, mas os dois caminham juntos, né? Isso. Na identificação, no diagnóstico, né? Eu mesma passei por um. Não tenho boas recordações. Mas agora, graças a Deus, seu nefrologista é muito bom, né? Meu nefrologista. Não está formando mais cálculo. Não, exatamente. Não quero saber de cálculo tão cedo, porque uma cólica renal, é engraçado, né? A pedra ela é tão pequenininha, mas causa um estrago. Quem nunca teve, né, experiência, né, de uma dor, então assim, não vai entender o que eu estou falando, mas quem já teve dor sabe muito bem
que quando uma pessoa chega no hospital com cólica renal, parece que já tem uma orientação, né, para os médicos lá de plantão já socorrer rápido, porque sabe que dói muito. O jeito que o cara chega lá a pessoa já chega. A pessoa já está morrendo e já vai ajudar logo, porque assim, piedade, né? As mulheres, né, tem mulheres que tiveram parto normal e que tiveram cólica renal. É verdade que a dor é semelhante? Tem mulher que vira para mim e fala, doutor, eu prefiro ter outro parto. Pra você ter uma ideia da dor, né? É uma dor bem forte, então, né? eu já tive essa dor de parto aí umas 3 vezes, viu? Exatamente. Se for, porque eu não tive parto normal, então eu não sei mensurar isso. Mas se for olhar por essa comparação, eu já tive 3 cólicas. Forte, né? A dor é muito forte. Eu posso dizer que eu tive. Isso. Agora, em relação ao cálculo, a nefrologia e a urologia, elas se complementam, né? Sim. O urologista é o cirurgião do rim. Então, se hoje você tiver uma cólica renal, o cálculo ser eliminado sozinho e tudo, mas a minha função é depois que retire esse cálculo. Primeiro, se eu pegar esse cálculo, se eu tiver acesso a esse cálculo, nós vamos fazer uma análise cristalográfica. Não, análise cristalográfica do cálculo. Eu vou ver de que é, qual que é a constituição desse cálculo. Esse cálculo é de ácido úrico, esse cálculo é de oxalato de cálcio monohidratado, é dihidratado, é um cálculo de cistina, tem associação com a infecção urinária ou não? De que é esse cálculo? E aí a gente faz o estudo metabólico, que é a análise metabólica que você falou. A gente vai olhar paratormônio para ver se é aquela glândula paratireoide que tira cálcio do osso e joga para a urina, se ela está fazendo uma hiperfunção. A gente vai ver se tem alguma coisa relacionada com ácido úrico. Aí eu vou dosar a urina 24 horas, né? Você já fez esse exame, que dosa cálcio, fósforo, citrato, oxalato, ácido úrico, sódio, né? Tudo na urina 24 horas. Que aí a gente vai ter uma ideia se tem alguma incorreção em relação à sua dieta. Porque tem pacientes, por exemplo, fulano tem cálculo, você tem cálculo, eu tenho cálculo. Às vezes o Fabrício, por exemplo, Fabrício que a gente conhece. Fabrício tem cálculo, mas o Fabrício é de oxalato de cálcio. Às vezes você tem cálculo é de ácido úrico. Às vezes o meu cálculo é por outra coisa completamente diferente. Então aquela historinha de comadre, aquela conversinha de comadre, quem tem pedra no rim não pode comer tomate. Sim, as pessoas falam muito isso. Quem tem pedra no rim não pode comer carne, não pode tomar leite, não pode comer queijo, não pode, então pula da janela ali e morre, não pode comer nada. Né? Então, cada um de nós vamos fazer esse estudo metabólico. Por quê? Porque às vezes você, por exemplo, é ácido úrico, nós vamos ter que fazer uma dieta, eu vou ter que tirar carne vermelha, eu vou ter que tirar cerveja, cachaça, eu vou ter que tirar moela, né? Coraçãozinho, frutos do mar, porque é o ácido úrico. Às vezes o caso do outro colega, o Fabrício, por exemplo, que é cálcio, vai ter que diminuir leite, queijo, né? Agora, o que eu não posso é pegar uma paciente que eu não fiz estudo metabólico nem nada, uma mulher de 40 anos, por exemplo, tirar leite, queijo, carne, não sei o que, daqui a pouco ela quebra lá com osteoporose. Eu não sei nem de que foi o cálculo dela. Então, por isso que vale a pena fazer essa análise, né? Por isso que o tratamento também é individualizado, exatamente, né? O que é bom para uma pessoa não é bom para outra. Isso, por isso que a gente tem que entender qual que é o seu cálculo, que eu vou evitar a formação do seu tipo de cálculo. Tem cálculo, por exemplo, que você não precisa nem fazer dieta, né? Tem Por que dói tanto? Deficiência do citrato, hipocitratura, você tem que tomar um remedinho que é o litocite pro resto da vida e não forma cálculo. Você pode comer o que você quiser. Entendeu? Mas por que dói tanto quando ele está movimentando? Uma dor horrorosa. É uma dor horrorosa. O que acontece? Você imagina o seguinte, você abre a torneira e eu vou e piso na ponta da mangueira, faz isso, ó. Aquele inchaço. Você vai inflar. Aquilo ali dilata a cápsula renal. A cápsula renal em volta do rim, aquilo é extremamente inervado. A inervação ali é altíssima. E a dor é muito grande. Por aquilo isso. ali que dói pra caramba. Tanto é que na hora que o cálculo sai, que ele cai na bexiga,
desaparece a dor instantaneamente. Some. Some, na mesma hora. Muito rápido mesmo. E a dor é uma dor, assim, insuportável. É uma dor de você suar, vomitar, vontade de fazer xixi, cocô, tudo ao mesmo tempo. É uma dor absurda. Exatamente. Eu estou rindo aqui porque eu lembrei. A primeira vez que eu ri para não chorar. Eu não quero ter memória sobre essa dor, não. Vem tudo junto, né? Não dá tempo de nada, dá um desespero. E a gente liga, né? Aí nessa hora a gente liga pro médico de madrugada, seja a hora que for, doutor, me socorre! Leva pro hospital. Com certeza, né? A gente tem que socorrer. Mas, doutor Rodrigo, nós vamos chegar ao final, né, do nosso bate-papo. Teremos outros. Muito legal. Agradeço muito por ter recebido a gente aqui. Espero que você tenha gostado. A gente que está sempre fazendo esse trabalho também, sabe? A revista Saúde Estética, ela sempre procura estar entrevistando profissionais na área de saúde com um único objetivo: falar de saúde preventiva, com o intuito de ajudar, com o intuito de levar informação para as pessoas e que elas possam se conscientizar, porque muitas vezes essa informação ela fica ali entre consultório e paciente. E acho que é objetivo nosso, né, da mídia em si, função social do jornalista, levar informação de qualidade para as pessoas. É uma forma também de estar disseminando boas informações, né? Muito bom. Então é esse que é o nosso objetivo e por isso que nós o convidamos. Eu quero agradecer e te pedir para deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo. Acho que a mensagem maior é o seguinte: o problema renal existe, está aí, a gente tem que cuidar e principalmente tratar, detectar precocemente o problema renal. Então, quando você for na sua consulta, seja no postinho, seja no seu urologista, seja no clínico geral, pede para ele para fazer o exame de urina, para dosar a sua creatinina. É creatinina para todos, né? Foi o tema do Dia Mundial do Rim. E essa é a mensagem. Queria te agradecer aqui, acho fantástico o seu trabalho, exatamente por essa função social de tentar mostrar para as pessoas algo sobre as doenças, exatamente para despertar nessas pessoas que elas procurem um acesso, procurem atendimento quando é necessário. Então, aposto que nesse bate-papo nosso aqui, muitas pessoas que possam estar assistindo falar: opa, vou procurar porque eu estou sentindo isso, ele falou isso. Então, isso é a função social, exatamente, do seu trabalho é muito grande. Queria agradecer, né, ao convite, o fato da gente estar aqui junto, tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Rodrigo. Pessoal, obrigada aí pela participação de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Ter levado para vocês esclarecimentos a respeito da nefrologia, da funcionalidade renal, dos riscos, né, que a pessoa corre e como que deve ser tratado. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigada pela participação de cada um. Traremos sempre novos episódios para vocês e fica registrado aí na descrição do vídeo o endereço para quem desejar acompanhar, Rodrigo Nefro, viu, no Instagram. Um abraço para todos vocês.